Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, dando andamento ao Catecismo da Igreja Católica, conforme o índice analítico. Nós estamos falando sobre o Antigo Testamento, o parágrafo é 2449, a ordenação jurídica no Antigo Testamento. Já no Antigo Testamento, todas as medidas jurídicas, ano de perdão, proibição de empréstimo a juros e da manutenção de penhora, obrigação do dízimo, pagamento cotidiano ao trabalhador diarista, direito de rebusca nas vinhas e respiga nos campos, são uma resposta à exortação do Deuteronômio. Nunca deixará de haver pobres na terra. É por isso que eu te ordeno, abre a mão em favor do teu irmão, que é humilhado e pobre em tua terra. Deuteronômio 15:11. Então, diante dessa ordenação jurídica, nós temos aqui, como está dito, o perdão, a proibição do empréstimo de juros, a manutenção da penhora, a obrigação do dízimo, o pagamento cotidiano ao trabalhador diarista, o direito de rebusca nas vinhas e respiga nos campos. Então, assim, o trabalho humano diante da presença de Deus, o respeito com o próximo, o agir que nós temos diante de Deus com o irmão, quando envolve o trabalho, quando envolve o que nós temos que dar diante de Deus, a honestidade, a fidelidade, e nesse respeito com o próximo também, pagar o que é o certo, é o justo, não desfazer do trabalhador, como a gente vê tantas injustiças acontecendo. E a igreja nos orienta assim, que a gente tenha esse direcionamento no nosso coração, aquele que é empregador, o empregado, ter esse direcionamento de fidelidade a Deus com o irmão. Então, quando eu sou justo com o empregado, quando eu sou o administrador, eu sou o proprietário, e assim também o empregado, ser justo com o seu patrão. Então é uma resposta que damos de fidelidade, um com o outro diante de Deus. E nesta fidelidade nós temos o dízimo, nós temos a devolução a Deus, aquilo que Deus nos dá. Nós temos também aqui, abrir a mão diante do irmão, que é aqueles cuidados que a gente tem que ter com o irmão quando a gente pode, tem condições de ajudar aquele que precisa. E aqui o direcionamento do catecismo vai dizendo assim: Jesus faz suas essas palavras: sempre tereis pobres convosco. E ele diz assim, que sempre terá o pobre, não deixará de acontecer isso, mas que a gente possa ter um olhar diante disso para a presença de Jesus. Quando Jesus diz assim: quando visitar um só desses pequeninos, é a mim que visitastes. Então, quando nós, tudo que fazemos, nós identificamos ali a presença de Deus, nós vamos ter o devido cuidado um com o outro. Nós vamos amar o irmão como ele merece ser amado. Nós vamos dar uma resposta, desde que seja de um respeito com a pessoa que está aí numa condição precária, Não desfazendo já é uma resposta de amor. Tratando bem as pessoas já é uma resposta de amor. Porque só de tratar bem, a pessoa já se sente amada. Eu tenho sempre um amigo, quando eu tinha uma loja, a minha loja de artigos religiosos, ele sempre estava lá, sempre ele aparecia ali e conversava comigo, que não sei se vocês conhecem o Neguinho, sempre ele está aí na rua, e ele chegava e conversava comigo, ele chegava feliz lá, conversava, a alegria dele era conversar, ele pedia sempre, mas um dia ele falou para mim que a alegria dele era conversar comigo, porque eu tratava bem ele. E quantas pessoas, talvez devido assim ao seu estado, nem dava atenção devida. Conforme ele chegava, às vezes a pessoa já até ajudava desfazendo para que ele saísse logo. Mas eu gostava de conversar com ele porque
ele abria sempre o coração, falava sempre, conversávamos normalmente. Então as pessoas também precisam ter esse bom trato, não só no ter, né, no ajudo financeiro, mas também naquele amor que você pode ter com a pessoa, desde um olhar digno, desde um acolhimento, que já é você ter transmitir o amor de Deus para quem precisa ser amado. Então, irmãos, a gente tem que ter o devido cuidado, desde os bons tratos daquele que bate palma na frente da sua casa, você que tem a casa, você que tem um cobertor, você que está ali bem alojado, né? Aquela pessoa que está ali na rua, talvez a hora que ela chega perto do alimento, até a forma de você tratar aquela pessoa já é uma resposta que damos do amor a Jesus. Acolher, pelo menos com as palavras, com um bom olhar, com respeito diante da pobreza do ser humano, diante da pobreza, da dificuldade que está vivendo. Vai dizendo assim: dessa forma, ele não deixa caducar a veemência dos oráculos antigos contra aqueles que compram o fraco com a prata e o indigente por par de sandálias. Mas ele nos convida a reconhecer sua presença nos pobres, que são seus irmãos. No dia em que sua mãe a repreendeu por manter em casa os pobres e doentes, Santa Rosa de Lima lhe replicou: quando servimos aos pobres e doentes, servimos a Jesus. Não nos devemos cansar de ajudar o próximo, porque neles é a Jesus que servimos. Então, Santa Rosa de Lima, no dia que a sua mãe repreendeu ela de acolher os pobres e doentes, ela disse isso. Com todo carinho, ela deu um bom ensinamento. Quando servimos aos pobres e doentes, servimos a Jesus. Vamos pegar nossa palavra em Mateus, capítulo 25, versículo 34 em diante. Então o rei dirá aos que estão à minha direita: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolheste, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermos ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizesse isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, com essas palavras, com esse ensinamento hoje, diante do Antigo Testamento, diante da ordenação jurídica que nós vimos hoje, a obrigação que temos diante de Deus, mas com a maior obrigação é os bons tratos, o acolhimento, o amor, porque, como diz a palavra aqui, Jesus disse: quando fizeste isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que fizestes. Com a mão no nosso coração, queridos irmãos. Vamos pedir a graça hoje da gente fazer a vontade de Deus, da gente acolher a vontade de Deus na nossa vida. Como nós vamos ver hoje no próprio Evangelho, São José, ele faz a vontade de Deus. Onde que nós vamos ver que a família é um projeto de Deus. Onde que nós vamos ver que fazer a vontade de Deus é acolher a graça. E quando nós acolhemos a graça, o nosso coração se enche da paz, se enche de alegria. E como é bom quando você ajuda alguém que precisa e você tem condições de ajudar e não mesquinha, que o teu coração se alegra. Não é uma pessoa apegada aos bens, mas é uma pessoa que está diante do querer de Deus, fazendo a sua vontade e confiante na presença de Deus. Que isso seja o nosso coração, um coração grato, um coração confiante e um coração caridoso. O nosso coração tenha sempre a caridade, Senhor, no agir, no falar e no nosso proceder. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sabe o que me veio? No momento que eu estava rezando aqui, logo após que você ajuda alguém, ela fala assim: obrigado, Deus te abençoe.
é uma bênção inexplicável, aquela bênção do íntimo do coração. É uma bênção que você sente ela quando é proclamada, né? E eu quero colocar aqui já nessa bênção o Gustavo, que a nossa irmã Suelen está colocando, né? Suelen, um grande abraço, Suelen. Sempre eu vejo a tua luta, sempre eu vejo a tua dedicação, minha irmã. E eu creio que o Gustavo, ele está na mão de Deus, ele está sendo amparado por Deus. Diante de tudo que aconteceu, diante de todo esse agir, minha irmã, o que eu mais peço a Deus é a fortaleza e o amor e a unidade diante dessa mãe, que está ali junto com o seu filho, clamando as melhoras, clamando, Senhor, a unidade no amor para com os cuidados, né, com a justiça também, né, Sueli? Que a justiça de Deus seja feita diante de tudo isso, para que seja amparado diante das necessidades do Gustavo. E pedimos a melhora dele, pedimos essa justiça, pedimos uma mão poderosa de Deus sobre toda a vida da Suelen, da sua família, que seja amparado nosso irmão Gustavo diante de tudo que está acontecendo. Senhor, coloca a tua mão poderosa sobre a vida desse irmão. É uma forma da gente já acolher também, junto com a Suelen, a tua oração pedindo todos os dias pelo Gustavo, pela vida deles. Que Deus coloque a mão poderosa sobre toda essa situação. Obrigado, Senhor, pela nossa vida. Obrigado, Senhor, pela tua presença no meio de nós. Obrigado, Senhor, por o Senhor sempre estar segurando em nossas mãos nos momentos bons e difíceis da nossa vida. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe e ilumine a vida de cada um. Grande abraço.